Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? Graças a Deus já fui ali, fiz uma merenda, né, uma merendinha, e agora a gente vai continuar aqui a segunda parte. Vocês gostam, né, pessoal? Quando eu canto, quando eu fico falando essas coisas aqui, né? Eu vejo aí nos comentários, tá? Você se diverte muito, né? Agora eu vou tomar um suco de maracujá com goiaba. Olha a mistura que minha mãe faz, tá, pessoal? Mas é bom, né? Tem outras pessoas que fazem com maracujá e limão, né? É uma mistura aí. Eu não sei se vai dar muito certo, mas é muito gostoso, tá? Tá certo, pessoal? Então, voltamos, né, para a segunda parte para a gente continuar aqui o nosso estudo, né? Qual é o estudo que a gente está falando hoje, pessoal? O tema, né? O que é viver a plenitude? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é viver essa plenitude? Ele disse: viver a plenitude significa experimentar sensações profundas de bem-estar, satisfação e realização em toda a área da vida, mesmo diante de desafio. É um estado de contentamento, então, que sua consciência está contente, né? Que transcende ausências de problema, envolvendo a conexão com seus valores, propósito e com o momento presente. Então, é aquele estado de consciência que você está contente, você está fazendo aquilo, o seu propósito de vida, aquilo está trazendo gozo para você, é aquele momento, tá? Foi até que eu lembrei aqui na primeira parte que é aquele momento que a gente, o tempo passa, a gente não vê, a gente está com pessoas que estão edificando também a gente, né? Então você tá com aquela pessoa, você às vezes não tá nem percebendo o tempo está passando, porque você tá aproveitando ali aquela frequência, aquelas companhias, aquelas coisas. Então, é esse momento de estado de contentamento presente que a sua consciência está vivendo, né? Mas em toda a área da vida. Qual é essa área, toda a área da vida? A área física, né? Cuidado com a energia física, mental, emocional e espiritual. Não pode. O que é essa satisfação espiritual? Que a gente vai estar conectado a Deus. É da onde vem toda a fonte de energia, de plenitude, de alegria, vem de lá. É o que acontece com as pessoas. As pessoas querem aí ser felizes, querem conseguir as coisas, mas sem a fonte, pessoal, não existe plenitude, tá? Cristo, né? Sem Cristo não existe plenitude da vida, tá? Não pode, tá, pessoal? A gente tem que ter essa conexão com o espiritual e trabalhar nossas energias mental, física, né, e emocional para a gente alcançar esse nível. Mas por que, irmão Samuel, a gente, né, a minha pergunta, e por que temos que alinhar com com a vida de plenitude? Por que, pessoal? Porque essa vai ser a energia, o combustível para você passar para outra fase, a outra dimensão, ir para o céu, né? Todo mundo aqui chega, quer ficar aqui bagunçando e depois quer ir para o céu. Não existe isso, tá, pessoal? Você, por isso que a Bíblia, você tem que entrar ali na frequência de Cristo, ele ajuda para você atingir essa frequência para passar de fase. Senão vai ficar preso aí. Ah, irmão Samuel, eu não acredito nisso não, tá? Tá bom, não acredite, continue. Quando você tiver naquele momento de desprender do corpo, a morte, né? Você vai perceber o que eu tô falando. Oh, meu Deus, tudo que o irmão Samuel falou é verdade mesmo. Oh, meu Deus,
olha o que está acontecendo comigo, tá? Não quer dar ouvido? Você vai perceber essas coisas, tá? Aí ele fala, a segunda parte, né, pessoal? É comum dizer que essa dimensão chega a uma certa fase no ciclo da vida, que é que ela é um produto da maturidade. Então, é aquele produto da maturidade que a gente chega a esse aonde a gente vai chegar quando a gente amadurece, né? Nos últimos anos, a atenção se volta para a década com- compreendida entre 50 e 60 anos, quando o ser humano supostamente alcança o maior grau de bem-estar psicológico. Né? Algumas, tá, pessoal? Não todas, né? No entanto, pode-se dizer que a questão de idade não é absoluta. Então, não é idade, tá? Porque eu vejo muitas pessoas aí que diz que a idade da maturidade madura, mas ainda está e ainda tem problemas ainda de não chegar nessa plenitude assim da vida. O que é que ele quer fazer da vida? Ainda estão perdidos, tá? Porque isso não é absoluto de idade, não tem nada a ver com a idade, tá? Por isso que quando as pessoas às vezes chegam nessa idade, não, já tô velho, eu não consigo, não, não dá mais não, irmão, eu já tô velho, eu não consigo mais, tá? Mas essa plenitude não tem nada a ver com isso, tá? Pelo menos você seja um velhinho que esteja ativo ainda, vivendo a vida, aproveitando a vida. Até quando você, o corpo não aguenta mais, aí você está com aquela frequência, você vai para outra dimensão. A dimensão que você está vibrando agora. Né? Então é agora que você tem que viver nessa frequência. Aí ele fala, cada um atinge esse ápice do desenvolvimento pessoal e da plenitude no seu momento, no seu próprio tempo, mais cedo ou mais tarde. Então, cada um tem o seu tempo, porque a plenitude é como um despertar, pessoal. Você vê ele falar lá? É como um despertar espiritual. Aí ele fala, as pessoas sabem que o dinheiro não traz felicidade. E sabem também que a felicidade não é a mesma coisa que a realização pessoal. Na verdade, algo que grande parte das pessoas almeja exatamente é essa última dimensão, sentir-se pleno, feliz, né? Realizada em equilíbrio com si mesmo e com a própria vida. É isso que todo mundo quer, pessoal. E isso que a Matrix diz que se você tiver dinheiro, você vai chegar estar vibrando nessa dimensão de se sentir pleno, realizado, equilibrado com a própria vida. E não é verdade, porque tem pessoas aí que tem dinheiro, tá? Físico, mas não está equilibrado, não está aproveitando essa plenitude. Ele não está gozando. Ele passeia, ele tem o dinheiro para comprar as coisas, ele tem, mas ele aí está com vazio ali dentro, ó, não tem alegria. Então, é isso que acontece com essas pessoas. Ela foi atrás, né, pensando que o dinheiro que ia dar toda a felicidade dela. Caiu do cavalo, tá, pessoal? O cavalo, eu espero que o cavalo não seja muito alto, porque quanto mais alto vai ser a queda, pior a queda, tá? Meu Deus, só aqui que você vê, né, pessoal, do meu vídeo, essas besteiras que eu tô falando. Mas é isso aí, tá? Aí ele fala: viver em plenitude é o oposto de viver no vazio. Então, olha aí, pessoal. Quando a pessoa está vivendo na plenitude, ela está completa, ela está cheia. Não existe vazio. Então, um sintoma do vazio existencial é porque ela não está cheia dessa plenitude de Cristo, de Deus, né? O coração dela não está cheio. Então, ela está no vazio, está vivendo no vazio. Está buscando coisas materiais para preencher esse vazio e não consegue.
Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas essa é uma verdade que está acontecendo e eu preciso falar com vocês, tá? Porque eu sei que vocês, todos nós aqui, vai atrás de coisas para preencher vazio e não vai preencher. Quem vai preencher é essa plenitude que vem de Cristo, que vem de Deus, tá? Ele fala: este último estado é vivido quando há desânimo, angústia, medo, sensação, solidão. Então, a maioria das pessoas estão sentindo isso aqui, tá, pessoal? Essa vibração, a consciência dele. Fica claro que, de algum modo, sempre teremos que lidar com essa realidade psicológica. No entanto, a pessoa que trabalha diariamente sua plenitude, então está trabalhando as energias, a espiritualidade, ela diariamente ela não, ainda não alcançou, mas ela está trabalhando para chegar nessa, está melhor habilitada para enfrentar essa situação. Então, essas pessoas estão habilitadas pela espiritualidade para enfrentar essas angústias, medo, sensações de solidão. E pessoas que não estão aí, tá? Não estão nessa trabalhando a plenitude, a espiritualidade, a energia, ela tem dificuldade em lidar com essas energias, esse sentimento, medo, vazio, né? Ela não tem como sair. Por isso que eu estou aqui tentando ajudar você a dar um salto quântico na sua consciência, despertar para você sair dessa frequência aí, de tristeza, de vazio, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Aqui no meu canal eu ajudei algumas pessoas a sair dessa frequência aí, tá? Aí ele fala: para viver a plenitude para viver em plenitude seria positivo tomar consciência daquilo que carregamos em nossa personalidade, o que nos define, o que nos faz feliz. Então, o que é que nos faz feliz? O que é que nos define como ser humano aqui, pessoal? A gente tem que vibrar no amor, na compaixão, né? Na alegria. Isso tudo faz feliz a nossa consciência, a nossa alma, pessoal. Agora, vocês vão entrando por frequências, energias baixas, pessoal. Tá? De engano, sabe? De muitas coisas erradas. Aí como é que você quer que dê certo? Não existe isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala: viver a plenitude não só é um estado, mas é um processo, acima de tudo, uma atitude. É ter muita consciência do que carregamos dentro de nós. E com isso tirar o máximo proveito do presente, do aqui e agora. Eu tenho um vídeo, né, pessoal, que eu falo o que é viver no aqui, no agora. Tá aqui no canal, tá aí. Não sei se o YouTube mandou vá pros quinto, mandou embora, mas tá aí. Se você, o que é viver no presente, no aqui, no agora, tá? Então, é você ter essa consciência, quem é você, qual é a frequência que eu tenho que procurar. Eu sou um ser espiritual, eu tenho que procurar isso. Isso é o despertar da consciência, pessoal, tá? E a gente seguir esse processo de sempre procurar frequências que evoluam a nossa frequência para a gente entrar nesse estado de plenitude. Porque quando a gente deixa o corpo, a frequência que você está é para onde você vai. Se carregamos paixões, devemos nos conectar com a nossa realidade para apreciá-la e, ao mesmo tempo, se carregarmos afeto, devemos cuidar de nós mesmos, nos conectar com as pessoas que amamos no momento presente. Então, é isso que tem. A gente se conectar com a gente, cuidar da gente, né? E amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor no presente, né? Não querer mudá-la, tá, pessoal? É amar ela, tá? Porque as pessoas confundem amor, querer mudar aquela consciência.
Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é amar ao próximo como é o mandamento de Cristo. Não é mudar. Eu queria que ele seja assim. Não existe isso, tá? Você tem que ver a pessoa que é determinada para estar do seu lado. E você tem que amar a pessoa, não querer mudar. Porque isso acontece muito, tá? Então, você vive ali, aproveita aquela pessoa, aquela consciência, tá? Ela, por mais que ela esteja em outra frequência, ela tem algo de bom nela, tá? Aí ele fala, se nosso interior se define pela curiosidade, pela aprendizagem e pela experiência, devemos aproveitar cada segundo para continuar experimentando e sentindo a vida. Então, temos que experimentar todas as coisas. Experimentar aqui, pessoal. Porque é uma experiência. Isso é viver uma vida e viver feliz. Em algumas situações, eu me dei mal na vida. Eu me dei mal na vida. Mas o quê? Foi uma experiência da minha consciência. Foi uma experiência que eu aprendi, fez com que eu me tornasse essa personalidade, essa consciência. Tá? O que mais? Ele fala, a questão da plenitude reside em alcançar a harmonia entre o que somos e o que há em nossa volta. Então, esse é o nosso trabalho, é entrar em harmonia tanto que a gente somos, um ser espiritual, a frequência, como a gente está em harmonia com as coisas à nossa volta. Essa é a nossa dificuldade, tá? Entrar nessa frequência aí. E não é fácil, esse é o nosso trabalho espiritual. Por isso que a gente tem que trabalhar as energias, tá? Do corpo, né? Mental, emocional e espiritual. Aí ele fala, viver em plenitude não é lamentar o que nos falta, ou sofrer pelo que nos sobra. É nos sentir capacitado para aceitar o que não se pode mudar. Ter coragem para transformar o que se pode ser mudado e continuar evoluindo sem perder o equilíbrio. Então, pessoal, é isso, tá? A gente nos sentir capacitado para aceitar aquilo. A gente não pode mudar todas as coisas, tá? E a gente mudar, nos transformar, é o que a gente pode mudar. É a gente. Cuidar da gente, cuidar da nossa energia, tá? Pessoas que chegam a nossa pedindo ajuda também, a gente poder ajudar. Se não puder, tá tudo certo, tá? É por isso que eu falo aqui no meu vídeo. Se meu vídeo tá ajudando você, amém, graças a Deus. Se não, tá tudo certo, pessoal. Procure quem possa lhe ajudar. Agora, eu não posso ajudar a pessoa vem aqui, pelo contexto religioso que ela vem para me atacar. Aí não pode fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso para fazer mal nenhum. É para ajudar as pessoas. Mas isso eu não concordo, isso não me ajuda. Então, procure. É o seu nível de consciência. Mas aí vai ver meu canal crescer, vai vir me atacar. Você vai fazer isso, a espiritualidade não vai ver você com bons olhos, tá? Não faça isso. Porque eu estou aqui para ajudar. Se não puder, tá tudo certo, pessoal. Você pode abençoar, irmão. Isso aí não gostei muito, não. Tá tudo bem, amém. Continua seu processo, pessoal. Abençoe você. Aqui não é religião, tá? Aqui é para você tomar consciência. Então, ele fala, nos sentimos capazes para aceitar o que não se pode mudar, ter coragem para transformar o que se pode mudar e continuar evoluindo sem perder o equilíbrio, pessoal. É isso, continuar evoluindo. É isso que a gente tem. A gente pode mudar a gente, né? As pessoas a gente não pode mudar, mas o meu vídeo está trazendo consciência. Se ela não quer tomar, não vou tomar consciência, não vou ouvir o que o irmão Samuel está falando. O que é que eu posso fazer, pessoal? É a decisão da consciência
do momento que ela está vibrando, é a decisão dela. E a gente tem que respeitar isso, tá? Pode ser até gente da nossa família, tá, pessoal? A gente tem que respeitar o processo daquela coisa. Uma hora ela vai despertar, tá? Uma hora ela vai dar ouvido, tá, pessoal? Aqui não é. A gente não força ninguém. Amarra a pessoa aí na cadeira para assistir meu vídeo. Aqui não é como a religião que tem que ficar aí. Se você ir para outra, você tá amaldiçoado. Aqui não é assim, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Aqui, por isso que aqui não tem religião. Aqui eu estou trazendo conhecimento para a gente tomar consciência. Quem tomar, graças a Deus. Quem não tomar, tá tudo certo. Continue seu processo. Você ainda não está preparado. Você ainda não tem maturidade ainda. Tá tudo certo. Vá continuando o seu processo até o tempo de você amadurecer. Tá certo, pessoal? Deu para entender essa parte ou não? Eu vou voltar o vídeo todo. Então, aí ele fala, será que a Bíblia fala sobre o viver a plenitude? Será que a Bíblia fala de a plenitude e fala se a gente temos que nos alinhar com a vida de plenitude, pessoal? Vamos ler, né? Se a gente não ler, a gente não vai saber, tá? Então, Colossenses 2, versículo 9 e 10. Vamos ler. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Então, pessoal, toda a plenitude da vida, tá, pessoal? Está a divindade, toda a plenitude da divindade de Deus, né? Habita corporalmente em Cristo. Então, habita no corpo de Cristo. E vocês estão plenos nele. Então, se você está na frequência de Cristo, pleno nele, que é a cabeça, então Cristo é a cabeça da igreja, de todo poder e autoridade. Então, você vai estar nessa plenitude. Tá? Se não tiver conectado ao corpo, né? Se você não despertar, nascer de novo o espírito, se conectar ao corpo, você não, como é que se diz? Não está nessa plenitude. A maioria da humanidade aí, tá, pessoal? Está longe dessa conexão, tá? Desse alinhamento com essa plenitude que é Cristo, tá? Está longe, mesmo aquelas religiões que falam de Cristo. Mas que Cristo é esse? Tá? Um Cristo morto? Um Cristo que não como é que se diz, não pode guiar você? Entende? Até nisso as religiões aí, e muitas pessoas não têm esse Cristo aí, tá? Essa plenitude. Aí o que mais? João 1,16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então, olha o que João fala. Todos recebemos da sua plenitude. Todos aqueles que entram nessa frequência recebem a plenitude, graça sobre graça. Então, a gente está na graça de Cristo, tá? É viver nessa plenitude, tá? Ao que mais? Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, por que Paulo falou lá, né? Em Colossenses 2, versículo 9 e 10, que incorpora, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Por que ele falou isso? Entende, pessoal? Foi porque como ele está falando aqui, foi do agrado do Pai que toda essa plenitude habitasse em Cristo. Então, essa frequência de Cristo tá toda a plenitude. Então, a gente vai se tornar completo quando estiver nessa
nessa frequência de Cristo. Se tiver fora, vai ter dificuldade, tá, pessoal? Como a maioria está tendo, tá? O que mais, pessoal? Efésios 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todo. Então, Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Ele é sobre todas as coisas, foi constituído como a cabeça da igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Mas que igreja, irmão? Eu vou aqui na igreja aqui que tem aqui perto da minha casa. É essa igreja? Não. Não é essa igreja que os apóstolos estão falando. É a igreja de Cristo, é a igreja espiritual, tá? Que é o seu corpo. Então, essa igreja, Cristo é a cabeça e o corpo, os irmãos que estão na mesma frequência, são o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre, então, é a plenitude daquele que cumpre tudo em todo. Então, tudo que você se une lá, você se torna um com Cristo. O que mais? Colossenses 2, versículo 2 e 3. Para que o seu coração seja consolado, esteja unido à caridade, o amor, né? E enriquecido da plenitude da inteligência. Então, quando você está unido em amor, pessoal, com os outros irmãos, tá? Unido ali, você é enriquecido da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Que é quem? Cristo, que é Cristo. Tá? E que estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e da ciência, tá? Tá tudo escondido lá em Cristo. Então, quando a gente entra nessa frequência, a gente vai se tornar completo, pessoal, né? Mas tem que vibrar nesse amor de Cristo, estar unido, ali os irmãos fazendo o bem, fazendo o amor. Então, para que a gente entre nessa frequência. Você entende agora por que as pessoas não entram nessa frequência? Você entendeu agora, pessoal? Porque não querem vibrar aí no amor de Cristo. Querem fazer o mal. É por isso que essas pessoas não entram. E sofrem essa falta dessa plenitude na vida deles. É a falta de Cristo, né? No coração, né, pessoal? E ainda quando a verdade chega, endurece o coração. Aí acaba de piorar a situação dele. Aí o que mais? Efésios 3, versículo 19. E conheça o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então, como é que você vai ser cheio da plenitude de Deus, pessoal? Como é? É fazendo aí, mentindo, fazendo engano. É aí que você vai ficar cheio da plenitude de Deus? É isso? É assim que você vai ser feliz, vai ter a plenitude de Deus na sua vida? Como é? Conheça o amor de Cristo. Conheça o amor de Cristo. Cristo. Tá? Que esse amor excede todo o entendimento que existe aqui nessa realidade. O amor de Cristo excede, para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus, tá? Então, é por isso que a maioria da humanidade, a religioso, tudo não conhece o amor de Cristo. Não está tendo intimidade com essa frequência de Cristo, não tem. Aí tá fora, não vai ser cheio da plenitude. O que mais, pessoal? Tá claro, né? Tá claro, não preciso repetir, tá? Salmo, versículo 16 e 11. Tu me farás ver o caminho da vida, né? O caminho da vida é Cristo. Na tua presença há plenitude de alegria,
na tua destra delícias perpétuas. Então, no caminho, tá, pessoal? No caminho da vida, que é Cristo, na presença dele, se você está na presença, há plenitude de alegria. Aquele que tem Cristo não existe que ele não tenha alegria, pessoal. Você já vê uma pessoa que tem o Espírito de Cristo, ele está assim, eu tô sofrendo. Por aí. Não existe isso, pessoal. Uma pessoa que tem o Espírito de Cristo, ela está com alegria. Mesmo com dificuldade, ela tem a plenitude de Cristo. Tá? Ela está trabalhando, ela está orando. Tá? Teve muitas pessoas que chegaram aqui que não orava mais, não queria meditar, não queria nem ler mais a Bíblia, estudar essas coisas, que não, já estava até querendo desistir tudo. Mas graças a Deus, tá? Eu agradeço a Deus. Você vê a dificuldade de eu gravar o vídeo, mas eu gravei, ó quantas pessoas agora saíram dessa frequência, entraram em uma plenitude da alegria. E tem que continuar, tá, irmão? Trabalhando as suas energias, cuidando da sua energia, tá? Tanto física, emocional e espiritual, tá? Tem que cuidar disso. Não pense que já está resolvido o problema. Você tem que permanecer nessa frequência. Aí ele fala, Efésios 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, pessoal, a gente tem que continuar trabalhando esse despertar espiritual até que a gente chegue o quê? À unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, tá? A varão perfeito. Então, para a gente se tornar um varão ou uma varoa perfeita, tá? A medida da estatura completa de Cristo, para a gente chegar naquela medida, estatura, frequência de Cristo. Porque a gente vai ter o mesmo corpo de Cristo. Lembra lá que o apóstolo Paulo falou? Quando ele ressuscitar, a gente vai ressuscitar igual a ele. A gente vai ter o mesmo corpo de Cristo. Então você precisa ter o corpo, o caráter, o pensamento de Cristo, a mesma frequência de Cristo, para receber esse corpo de luz, esse corpo glorificado igual a dele. Deu para entender, pessoal? Eu quero que eu vote de novo aí, tá? Aqui você vai estudar junto comigo, tá? Colossenses 3, versículo 11. Vamos ler. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo, livre, mas Cristo é tudo em todo. Então, aquele que está na frequência de Cristo, não existe mais agora que como é que se diz? Eu sou do judeu, eu sou grego, o outro, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou livre, eu sou escravo. Não existe. Todo que estão em Cristo na frequência, ele é um só, tá? Ele está na plenitude da vida, tá? O que mais, pessoal? Meu neto aqui chorando, ó, tocando a fralda dele, ó, pessoal. Quer ver ele chorando, trocando a fralda aí? Você quer que eu mostre a você? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala Efésios 1, 23. Vamos continuar. Que o seu corpo, ele está querendo falar da plenitude de Cristo. Meu neto aí, ó, tá vendo, pessoal? Então, Efésios 1, 23. Quem é o seu corpo? Que é o seu corpo? A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe e todo em qualquer circunstância. Então, o corpo de Cristo, né, que é a igreja, tá?
que é o corpo de Cristo, está a plenitude que vai satisfazer tudo quanto existe, toda e qualquer circunstância. Então, você estando no corpo, pessoal, você está na plenitude de Cristo. Então, você vai andar aqui em novidade de vida. Você tem uma nova vida para andar em novidade de vida. A sua consciência. Você largou o eu inferior, o pecado, o homem do desejo, e começa agora a fazer o bem, fazer aquilo que agrada a Deus. E que isso vai fazer com que você entre nessa frequência elevada da plenitude de Cristo. Tá? O que mais? Romanos 8, versículo 9. Vós, contudo, não está debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É claro. Então você não está debaixo dessa plenitude, você está debaixo da carne. Você está andando segundo o homem do desejo, o homem carnal. Você não está andando segundo o Espírito, não está lhe guiando. Então você não é de Cristo. Por isso que diz lá, aquele que são filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É bem claro, é claríssimo. Só não enxerga quem não quer, tá? Então, temos que ter essa frequência, entrar no Espírito de Cristo. Como é que entra no Espírito? É quando você está obedecendo o que Cristo está falando, através do profeta, né? E dos profetas e dos apóstolos, que eles deixaram para passar a mensagem para a igreja. Ele deu autoridade a quem ali? O apóstolo Pedro, não foi? Deu autoridade a todos os apóstolos a pregar o evangelho. Anjo não tem autoridade de pregar o evangelho. Nenhum ser, nenhum outro ser aí, o extraterrestre, não tem autoridade. A autoridade não foi passada para ele. A autoridade foi passada para os apóstolos, para os homens falarem do evangelho. E aquele que crê, esse vai entrar na frequência. Tá? Então, pode vir anjo aí, pode vir ET, pode vir quem for, não está autorizado, porque foi passado para os apóstolos essa autoridade. Aí o que mais? Romanos 5, versículo 2. Versículo 2, vamos ler. Por intermédio de que obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena, então, na plenitude, né, da glória de Deus. Então, confiamos, né, viver nessa plenitude. É isso que a gente tem que confiar. Nos gloriamos e confiamos nessa plenitude, em viver na plenitude da glória de Deus. Tá, pessoal? É claro, tá? Será que a Bíblia fala viver na plenitude, pessoal? Aí, tá? Aí o que mais? 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, aquele que está na frequência de Cristo, ele é uma nova criação de Cristo. Ele está sendo criado um homem para ser semelhante ao Filho de Deus. Para ser um Filho de Deus, a imagem do Filho de Deus. A gente está uma nova criação. Então, a gente entra nesse processo para andar em novidade de vida. Tá? O que mais? Romanos 6, versículo 3 e 4. Vamos ler. Ou você não sabe que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, do batismo do Espírito Santo, né? A fim de que, assim como Cristo foi
ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, assim a gente tem que viver essa vida nova, novidade de vida, né? Essa vida nova, que é através dessas frequências elevadas, né? Que vai levar a gente a esse estado de plenitude. A gente tem que viver aí, nessa frequência. Porque quando Cristo ressurgir, a gente vai ressurgir como ele é também, o corpo glorificado, porque a gente é filho de Deus através de Cristo. Aqui é o que o apóstolo Paulo fala, né? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo entendeu, tá? Ele sabe que não existe plenitude, vida de plenitude sem Cristo, tá? Você vai pensar, tá sem Cristo aí, você está pensando que está vivendo a vida verdadeira, você está vivendo a vida de engano, tá? Você está numa ilusão bastante grande, tá? Não pode viver sem Cristo, senão você não entra nessa plenitude da vida, da verdadeira vida. Ao que mais? Romanos 6, versículos 5 e 7. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua, certamente seremos, né? Porque Paulo falou que a gente morreu ali na semelhança da morte de Cristo, né? Certamente seremos também semelhante da sua ressurreição. Então, quando ressurgir, vamos ressurgir igual a ele, semelhante. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Que velho homem é esse, irmão Samuel, que foi crucificado? Foi o homem do desejo, o homem do ego, tá? Todos aqueles que estão na frequência de Cristo, despertou a consciência, ele crucifica o velho homem, tá? O homem do desejo. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais seja escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, quem morreu, quem ressurgiu, agora ele nasceu espiritualmente, ele está na frequência ele é uma nova criatura. Ele morreu, esse pecado original caiu por terra na vida. Essa frequência, né? O que mais? Colossenses 3:11. Nessa nova vida, então, a novidade de vida, né? Já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, livre ou escravo, mas Cristo é tudo em todo. Então, todo mundo que está na frequência, não existe diferença nessa novidade de vida, tá? Que mais? Romanos 6:11. Da mesma forma, considere morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, está morto o homem, o velho homem, o homem desse está morto. Você agora tem que viver para fazer o bem à vontade de Deus. Porque assim você entra na frequência da plenitude de Deus. Senão, não entra, tá? Aí o que mais? Ezequiel 36, 25 a 27. Apagirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Então, a palavra de Deus, tá? Vai ser expandida para ficarem puros. Então, quando a gente está lendo, a gente está purificando o nosso ser. Eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Darei a você um coração novo e porei um espírito novo em você. Então, é isso que na nova aliança Deus fez, tá? Tirarei de você o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e o levarei a agir segundo o meu decreto e obedecer fielmente a minha lei. Então, aquele que tem o espírito, ele vai ser guiado
porque Deus vai colocar o Espírito nele. Então, quem tem o Espírito, ele vai ser guiado para obedecer o decreto de Deus, obedecer às leis espirituais de Deus. Quem não tem, não quer nem saber, tá? Que negócio de lei de Deus? Não, não. Tá? Aí o que mais? Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso. Então, tem que se despir desse homem, né? E serem renovados com o modo de pensar, então, através da mente, né? Revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, proveniente da verdade. Então, a gente está nesse processo de Deus transformar a gente nesse homem semelhante a Deus, ao Filho de Deus, né? Tá? Ao que mais? Colossenses 3, versículo 8 até o 10. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não minta ao outro, vista que você já despiu do velho homem com as suas práticas e se revista do o novo homem espiritual, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, aqueles que despertaram, ele tem que deixar as frequências aí que não vai levar essa plenitude, tá? Larga aí, tá, pessoal? O que mais? Efésios 2, versículo 3 e 5. Anteriormente, todos nós vivemos entre eles, satisfazendo a vontade da carne. Então, a gente estava assim, né, pessoal? Não vamos ser hipócritas, tá? Todos nós aí praticamos aí, tá? Seguindo o seu desejo e pensamento. A gente estava assim. Como os outros, éramos, por natureza, merecedor da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então, chamou você, despertou para você entrar para o corpo de Cristo, para a frequência de Cristo, para a igreja dele, né? Quando ainda estava morto em transgressão. Pela graça sois salvos. Então, tirou a gente de lá, tá? Despertou a sua consciência, tirou a gente do engano religioso, tirou de tudo para a gente entrar nessa frequência. Para quê, pessoal? Para que a gente vá crescendo nessa frequência de plenitude, que é a frequência de Cristo. O corpo de Cristo está toda a plenitude lá. Salmo 51, versículo 10 e 12. Vamos ler. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Olha a oração do salmista, pessoal. Não me expulse da tua presença, não tire de mim o teu. Quando é que você sai da presença de Deus, pessoal? É quando você sai de algum grupo religioso, de alguma igreja? Não. É quando o Espírito, Deus retira esse espírito de você. Tá? É isso. E os pastores não falam isso para você, tá? Porque eles não falam a verdade para você. Então, quando ele diz que você sai da presença, quando você sai da igreja. É por isso que eu vejo um monte de evangelho falando assim, eu falo de espiritualidade para ele, ele diz, não, irmão Simão, eu estou desviado da igreja. Eu digo, nossa, isso é sério, tá? Se você estiver desviado, é porque você não tem o Espírito de Deus, tá? Mas ele não entende assim, ele entende, eu estou desviado da igreja, eu não vou mais lá na igreja, não, estou desviado. Você não está desviado da igreja de Deus verdadeiro, tá, pessoal? Isso daí não é igreja de Deus, tá, pessoal? Isso é um engano da igreja aí, tá? Os enganos, tá? Que a gente passou, eu passei, a maioria do que estão aqui passaram por isso. O que mais? Efésios 2, versículo 19 até 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros
nem forasteiro, mas cidadão do santo, membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, e tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajuntado cresce para se tornar o santuário santo no Senhor. Nele você está sendo edificado junto, para se tornar morada de Deus pelo seu Espírito. Então, você está sendo edificado, preparado para o Espírito de Deus começar a guiar, usar você. E você vai ser usado, tá, pessoal? Aqui na Espírita você vai ser usado. Quanto mais você se aproxima, mais você vai ser usado. Efésios 5,16. Aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa vida aqui, pessoal. Os dias são maus, irmão Samuel. E aí? Tá tendo guerra, tá tendo preocupação. E aí? A gente vai ter que continuar a nossa vida, pessoal. O que mais? Eclesiastes 7,14. Quando os dias forem bons, aproveite bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto quanto o outro para aproveitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então, Deus fez tanto um quanto o outro, tá? Então, aproveita. Quando tá bom, aproveita, pessoal. Não perca tempo aí na sua vida, tá? Aí o que mais? Eclesiastes 8,15. Por isso recomendo que desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor que o homem comer, beber e se alegrar. Seja esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todo o dia da vida, que Deus lhe dê debaixo do sol. Então, temos que aproveitar, pessoal, tá? Essa vida, porque o comer, beber é dessa vida, tá? Aí o que? Eclesiastes 3, versículo 12 e 13. Descobri que não há nada melhor que o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, enquanto a gente está vivendo, a gente tem que praticar o bem, pessoal. Não existe nada melhor do que isso. Descobri que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, Hebreus 13, versículo 5. Conserve livre-se do amor ao dinheiro. Contente com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca abandonarei. Então, se contente com o que você tem, pessoal. Não coloque seu amor ao dinheiro, tá? Não é o dinheiro que vai trazer felicidade. Você vai ganhar um dinheiro, então administra aquele dinheiro, mas não coloque seu coração aí, tá? Porque Deus está com você, não vai lhe abandonar, tá? O que mais? Eclesiastes 6, versículo 3. O homem pode ter 100 filhos, viver 100 anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, nem ao mesmo recebe o enterro digno, tem melhor sorte que ele. Então, não é você viver mais, tá, pessoal? Você vai viver 100 anos, mas viver uma vida totalmente fora da plenitude que você tem que viver. Era melhor até você, como ele diz, não nascer, né? A criança nasceu morta. Tem muita criança aí que é o aborto espontâneo, ela nasce morta. Então, a sorte dela é melhor do que a sua, porque você viveu uma vida que não aproveitou, não desfrutou da vida. As coisas boas da vida, né? Boa. Não fez o bem. Eclesiastes 2, 24 e 25. Para que o homem não existe nada melhor do que comer, beber, encontrar o prazer em seu trabalho. E vi isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor a comida e os prazeres do que? Então, é Salomão, né, pessoal? Quem aproveitou? A gente tem que aproveitar, pessoal. É uma frequência boa, as coisas boas da vida, tá? Com equilíbrio, tudo
é permitido com equilíbrio tudo que é espiritualidade, tá? Quando entra no desequilíbrio, coloca amor, dinheiro, essas coisas, aí você saiu da frequência. Eclesiastes 9, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama. Todo dia desta vida, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todo o seu dia sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Então, ame a mulher, aproveite as coisas boas, tá, pessoal? Tá? Goze com essas coisas, aproveite enquanto você está aqui. Entre numa frequência de plenitude boa, porque depois a gente vai embora, tá? O que mais? Eclesiastes 5,19. E quando Deus conceder riqueza, bens a alguém, e o capacitar e desfrutá-lo, aceite a sua sorte e a ser feliz o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, aceite, tá? Você tem dinheiro, aproveite para se conectar com Deus. Faça o bem, aproveite aquele dinheiro para ajudar as outras pessoas. É um presente de Deus, tá? Eclesiastes 6, versículo 9. Melhor é contentar-se com o que os olhos vê do que sonhar com o que se deseja. Isto também não faz sentido. É correr atrás do vento. Então, você está correndo atrás do vento, tá? Contente com aquilo que você tem. Ficar aí sonhando. Ficar, eu só vou ser feliz se eu tiver um apartamento, um carro na beira do mar. Está correndo atrás do vento, tá, pessoal? O que mais? 1 Timóteo 6, versículos 6 e 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada torcemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, satisfeitos com isso. Então, estejamos satisfeitos com isso. Olha o que o apóstolo Paulo. De fato, a piedade é com contentamento. Então, contentamento é o quê? É nessa plenitude. É uma grande fonte de lucro. Por quê? Porque nada torcemos para aqui, pessoal. Você não tem... Você veio de lá como consciência, não construiu nada. Você tem uma família, você tem agora... Você tem tudo aqui. Para aproveitar, para viver nessa plenitude. Mas o que é que acontece? Ninguém entra, né? O que mais? 1 Timóteo 6, versículo 17 e 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo, não seja arrogante, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provém ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhe que pratique o bem, seja rico em boas obras, generoso, pronto a repartir. Dessa forma, ele acumulará um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, assim alcançarão a verdadeira vida. Então, você entende agora o rico aí, porque o rico não quer que fale do verdadeiro evangelho? Porque isso aqui, ó, vê se os pastores pregam isso aqui na igreja lá, pessoal. Vê aí. Mas essa é a verdadeira vida. Então, ele tem a riqueza, mas aquilo não é dele. Ele viva como se não fosse dele. É um presente que Deus deu e ele vai repartir com aqueles que não têm. Ele vai ser generoso em boas obras. Ele entendeu o que é a vida verdadeira. Mas olha aí agora os ricos que estão aí. Veja aí. Aí o que mais? Eclesiastes 12, versículo 14. Pois Deus também trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, Deus vai trazer, tá? Mesmo que esteja escondido, vai trazer à tona. Efésios 5, versículo 15 e 16. Tenha cuidado com a maneira com que você vive,
que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque o dia foi mau. Então, é por isso, tá? Não é só por causa do julgamento, é porque os dias são maus. A gente tem que ter cuidado da maneira que a gente vai viver aqui nessa realidade. Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou. Nossa, 1 hora, pessoal. Agora que vocês não assistem o vídeo. Mas eu tive que falar essas coisas, tá, pessoal? Agradecer aqui, tá? E às vezes aqui tá tendo uma coisa que eu precisava falar, tá, pessoal? Mas levou 1 hora, tá? Me perdoe aí que eu passei um pouco do tempo, mas agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!